Olá! Para não ficar somente nas minhas palavras, para não ficar somente nas suas palavras. Pessoal, quero trazer algumas indicações de comentários sobre o segundo evangelho, o evangelho de Marcos. Eu vou trazer aqui os livros que eu tenho e vou pautar alguns comentários, tá? Meu desejo é que você entenda a importância desse evangelho e também perceba quanto tempo foi investido pelos autores dos livros que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Pastor, tem como eu adquirir todos? Tem, a maioria está disponível nas melhores editoras cristãs do Brasil, porém uns já não publicam mais, tá? Ao menos eu quero mostrar para vocês que existe os livros que eu vou trazer aqui, tá bom? Eu vou começar dos mais simples, no sentido de profundidade teológica, para a gente poder aumentando e mostrando os mais robustos, tá bom? Então, para você que não tem uma afinidade profunda sobre teologia e especialmente está interessado em aprender o Evangelho de Marcos, eu vou trazer aqui uma dica da editora Thomas Nelson, tá? É uma coleção, tem vários autores, esse aqui é N.T. Wright. A leitura dele é boa, mais superficial, ideal para você que está iniciando agora os seus estudos. Não importa a idade. Então é melhor a gente começar pelo básico, para depois de ter retido essa informação, avançarmos em manuais mais profundos, tá bom? Uma ótima dica. Capa dura. Esse aqui, eu vou falando as páginas que tem, tá? 299 páginas. Ele é menorzinho em espessura, em comprimento, tá? Então, fica a dica. Vou colocando aqui assim. Próximo livro que eu quero que você tenha em mente para vender no Brasil é da editora Pencal, tá? Comentário bíblico de Marcos, versículo por versículo, do John Gill. Ele é bom, ele é um tanto prolixo, o autor é um tanto prolixo, mas dá para tirar muita coisa, muito conteúdo desse livro aqui. Ele é mais um devocional, não tem palavras técnicas, não tem um rigor teológico tão apurado, e naquilo que ele propôs, ele é bem sucedido, tá bom? Então, teologicamente, ele não tem aquele critério tão grande, mas para você que quer estar em afinidade, em uma proximidade mais estreita em relação ao comentário de Marcos, o segundo evangelho, é uma boa pedida também, tá? Deixa eu ver quantas folhas tem aqui, quantas páginas tem nesse livro. 359 páginas, tá? Só pra gente ter um bom aspecto. Eu tô mostrando dos mais simples para os que vão exigir um pouco mais. A editora Sã Doutrina, ela é pouco conhecida, essa editora, porém tem livros ótimos lá. Tem todo o Novo Testamento já comentado, tá? Uso muito, me ajuda muito nas ministrações e eu tenho indicado para as pessoas. Para quê? Para você vir aprender, apreender informação e repassar. Que é para você não ficar somente nas suas palavras, tá? Editora Sã Doutrina, acho que não vai dar de eu mostrar aqui a coleção. Tem todo o Novo Testamento já lançado, comentado, e também está lançando livros do Antigo Testamento, que é esses bem aqui, ó. Eu indico, tá bom? Do Evangelho de Marcos em si, ela
ela em relação aos outros, esse comentário de Marcos ficou bem modesto, tá? Mas é uma boa leitura, é bom para você entender mais a linguagem marcana, que o Evangelho de Marcos é o chamado Evangelho Petrino, tá? Vale a pena comprar. Quantas páginas? 190 páginas. 190 páginas. Me ajudou na minha pós-graduação em teologia do Novo Testamento aplicada, tá? Tirar muita ideia e tem ajudado nas ministrações e aulas que eu tenho dado, tá? Da Rádio Transmundial, pastor Itamir Neves. A Rádio Transmundial tem uma coleção também lançada, tá? Esse livro aqui, ele é um devocional. É aquele livro para você ler linearmente, aquela leitura tranquila e que vai fazer você ter uma boa noção acerca do Evangelho de Marcos. Indico, tá? É aquele livro ali que antes de você dormir, você vai dar uma lidinha nele, vai deixar ele na cabeceira da cama, depois da Bíblia Sagrada, tá? Aí você dá uma lida. É muito bom, como eu falei, já é algo devocional, tá bom? Para a sua espiritualidade, para você se alimentar, tá bom? E a partir do que ele disse aqui, também dá para extrair muita mensagem, tá bom? Vamos ver quantas páginas. 237 páginas, tá? Indico também. Editora Fiel, J.C. Ryle, Meditações no Evangelho de Marcos. A Editora Fiel é uma das maiores editoras cristãs que temos no Brasil hoje, atualmente, tá? Ryle, ele lançou os 4 evangelhos comentados, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Em cada evangelho ele produziu um livro. Tem até o box ali, muito bem feito, tá? A capa é linda. Eu gostei, tá? Indico também. O Ryle, ele tem uma escrita bem peculiar. Nesse comentário aqui, ele conseguiu alcançou alguns adjetivos meus, porque ele, nos seus comentários, não é tão longo em relação a outros livros, mas ele é bem pontual, tá? Também é para você que está de iniciante a médio conhecimento acerca da Bíblia Sagrada, tá bom? Pastor, mas eu já sou teólogo, eu já passei dessa fase. Sempre é bom você entender que nós temos que reler os livros não com a taça cheia, mas se aproximar de literaturas, ainda que fundamentais, com o coração aberto, como se estivesse recebendo aquele assunto pela primeira vez. É assim que o bom teólogo faz, tá bom? E o teólogo também ora, tá? Não deixa o rigor acadêmico apagar a chama do Espírito Santo, tá bom? Isso aqui é para você não ficar somente nas suas palavras. Esse jargão, especialmente no meio pentecostal, é bem característico. A pessoa ganha uma oportunidade, ela agradece a Deus, dá um testemunho e depois ela fala: olha, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um versículo aqui. Aí ela comenta. Então a ideia é essa: eu vou trazer vários manuais de autores diferentes para você fazer com que um dialogue com o outro, para que através dessa comunicação você retira aquilo que você julga ser útil para sua ministração,
para a sua pregação, para o seu ensino, tá bom? Então, eu indico também, visita lá a editora Fiel. Timothy Keller, da editora Vida Nova. Timothy Keller, você pode comprar as obras dele sem medo nenhum. Tá? Timothy Keller já foi o autor best-seller do New York Times. É um cristão que marca bem a sua posição como defensor do evangelho, do modo como nós cremos e da cosmovisão cristã, judaico-cristã que nós defendemos, tá bom? A Cruz do Rei, tá? Editora Vida Nova. Editora Vida Nova, ela se tem 3 editoras, as 3 principais editoras, eu voto nessa editora Vida Nova. As outras são tão boas quanto, mas em termos de lançamento de obras teológicas, as demais precisa dar uma agilizada. Não que são ruins, de forma nenhuma, até porque essa é a minha opinião teológica, tá bom? Esse livro aqui é comentário sobre o Evangelho de Marcos, muito bom, uma linguagem acessível, dá para tirar muita coisa para você ensinar e pregar. Eu gosto de ler sublinhando os textos. Eu faço assim, ó. É a forma como eu dou conta de decorar. Ó. Eu abro o texto, eu abro o livro e primeira coisa eu faço aquela leitura investigativa. Já vou grifando alguma coisa. Depois eu passo a leitura, onde eu grifo, para que em uma terceira leitura eu venha extrair aquelas marcações, ou decoro, ou interpreto conforme o meu vocabulário para poder ensinar, tá bom? Então, Timothy Keller, os livros dele você pode comprar tranquilamente. E, aliás, quando alguém vir Timothy Keller fazendo parte da sua biblioteca, as pessoas vão perceber que você não é um leitor comum, tá bom? Muito bom também. A editora Vida. Então, eu estou mostrando por categoria dos livros mais tranquilos para aqueles que vão exigindo um rigor mais acadêmico. Porém, todos eles são acessíveis para o novo convertido, para aquele que está iniciando a sua vida de leitura e para você que quer aumentar a sua biblioteca com livros bons. Então, eu estou apresentando aqui livros única e exclusivamente sobre o Evangelho de Marcos. Olha quanta coisa, quantos autores diferentes têm se dedicado para produzir comentários e introduções sobre esse Evangelho. Muito importante, tá bom? Esse aqui é da editora Vida. Um comentário, ela não lançou todos, de fora a fora, de Gênesis, de Mateus a Apocalipse, não, foram somente alguns comentários, tá bom? Não publica mais. Se você tiver sorte, e a palavra é essa mesmo, você pode tentar encontrar em algum sebo. Esse aqui eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi o primeiro livro sobre Marcos que eu li. Foi através deste comentário que eu me apaixonei pelo Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, na minha pós-graduação de Teologia do Novo Testamento Aplicado, foi o tema da minha dissertação, do meu TCC, tá? Meu TCC foi sobre o Evangelho de Marcos. Ele está bem desgastado assim, está poído, porque tem muitos anos já que eu tenho ele. Mas eu sempre cuido dos livros, deixo eles bem acondicionados aqui. Esse aqui, só voltando um pouco, gente, eu falei das páginas do Timothy Keller, A Cruz do Rei. Se eu falei, vou falar de novo, 263 páginas. Tá? Esse aqui, outra coisa, Léury Hurtado, tá?
Os livros que você vê dele é um ótimo autor. Ele escreveu um livro, tem até ele ali, tá bem, é isso, bem aqui, pegando a metade dele aqui. Mas eu acho que depois não vai ter como você ver, eu trago depois. Ele tem um comentário sobre Cristologia. Olha, o tratado sobre Cristologia dele é muito bom, tá? Eu sou apaixonado no sentido de gratidão ao autor pelos comentários que ele fez aqui, os apontamentos que ele fez no Evangelho de Marcos. 309 páginas, tá? Esse livro, eu, por prazer, li ele de capa a capa. Como eu disse, eu gosto de marcar. Então, meu jeito de aprender é assim, já é grifando e retendo a informação. Então, eu decoro, depois eu volto, leio a mesma parte. Isso é o quê? É a forma como eu dou conta de aprender a informação. E eu quero que você aprenda também, que é para quando você for falar, ensinar, ministrar, pregar, para que você não fique somente nas suas palavras, tá bom? Ótimo recurso também. Pessoal, invista na sua vida, invista no seu ministério, compre ferramentas para você se desenvolver, compre ferramentas para ter uma biblioteca completa, para que, ao menos, a maioria dos livros teológicos é consulta e pesquisa, a não ser comentários, né, que você vai ler para você entender cada aspecto, cada fala, cada versículo, tá? E é interessante você ter alguns desses manuais aqui. Também da editora Vida Nova, Marcos, introdução e comentário. A editora Vida Nova tem a coleção do Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse. É uma ótima coleção. Os comentários são bons, mas a parte da introdução, fantástica. Te dá um aparato histórico e social do livro que ele está comentando, tá? Bem simples, bem tranquilo, o leitor de primeira mão vai conseguir entender sem nenhum problema, tá bom? Os comentários já são mais robustos, tá? Vão direto ao ponto e adquira a coleção, faça um investimento. Também tem, da mesma série, o Antigo Testamento comentado, tá bom? Então são duas coleções da editora Vida Nova, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Pode comprar que você vai encorpar muito bem a sua biblioteca, sem dizer, claro, que você vai tirar muitos insights para a sua pregação. Por quê? Para você não ficar somente nas suas palavras. Tá bom? Sempre é bom você pegar um autor, fazer o Léury Hurtado, falar com o Dewey. Ai, cadê? Aqui. Abre no mesmo capítulo, no mesmo versículo, com esse autor, com os outros autores. Façam eles conversarem. Você vai abrir os livros e vai ler. A Bíblia fala, ao que ensina, que haja dedicação. Se você não semear no seu conhecimento, você não vai colher lá no púlpito. Então, faça os autores conversar. Tá? Tenha esse critério. Abra 1, 2, 3 livros sobre o mesmo assunto, como no caso de Marcos, que eu estou fazendo aqui, para você ter várias perspectivas. Esse aqui é um comentário da editora Paulus. Ele não é tão conhecido no mundo evangélico, porque a editora Paulus é uma editora católica, tem também a editora Paulinas, e o Chad Myers, ótimo comentarista. Esse aqui eu falei as páginas, meu Deus, eu falei? Vamos ver, às vezes, 240 páginas, tá? Bem legal também. Esse aqui da editora Paulus, eu gosto muito.
ele é um livro que comenta bem os tópicos. O autor, ele já traz um pouco de teologia mais robusta, vai falar sobre sequência quiasmática, vai usar algumas técnicas mnemônicas aqui para a gente entender as seções que o Evangelho de Marcos é subdividido. São 3 seções que os teólogos costumam usar para a classificação do Evangelho de Marcos enquanto literatura, enquanto texto. Tá? E eu também faço essa visão tripartida, essa divisão tripartida. Então, aqui são 570 páginas. Olha só, tudo somente sobre o Evangelho de Marcos, da editora Paulus. Tem comentários das editoras que comentam de Gênesis a Apocalipse ou de Mateus a Apocalipse, que não dá essas 370 páginas. São bons, ótimos, são ótimos, mas a minha proposta hoje é demonstrar para vocês os livros que estão disponíveis no mercado cristão brasileiro para você adquirir somente sobre o Evangelho de Marcos. Eu vou estar trazendo mais nessa série de apresentações que eu estou fazendo, que é o para você não ficar só nas minhas palavras, para você não ficar só nas suas palavras, para que você venha ver as opções, tá? Não estou depreciando nenhum ou outro livro, não, estou apresentando para vocês os livros que estão disponíveis, no caso agora sobre o Evangelho de Marcos, tá bom? Ótimo livro. Da editora Central Gospel. Gente, olha, eu gostei desse manual, desse livro. Não é um manual, olha só. Desse livro. Ótimo, dá um contexto histórico, explicações bem claras, algumas as bibliografias bem interessantes, os recursos que ele usou, tá? Um texto contemporâneo e eu gostei da diagramação. Os comentários não são curtos, são mais expandidos, porém não é prolixo, tá? É muito bom, dá para tirar muita mensagem. 471 páginas da editora Central Gospel. Comentário Beacon. Olha, a editora CPAD também tem uma coleção chamada Beacon, só que não é a mesma coleção, tá? Essa coleção da Central Gospel tem uma outra orientação, é para uma outra perspectiva, tá bom? Então, o comentário, só para deixar claro, o comentário bíblico Beacon da Central Gospel não está relacionado com o comentário bíblico da CPAD, tá bom? Particularmente eu gostei muito, um livro bem encorpado, tá? Muito bem escrito, ótimo. Da editora Vida, agora está sendo lançada essa coleção do Dr. Pablo Deiros, é o nome dele, Pablo, sobrenome Deiros, tá? Editora Vida, tem muita coisa na Editora Vida também, tá? Já lançou os 4 evangelhos, o livro de Romanos, o livro tá aqui, 1ª e 2ª aos Coríntios e Gálatas e Efésios, tá? Ele tem um pontuamento, uma pontuação, aliás, muita história. Ele gosta de pontos históricos, ele resgata o que os autores já falaram sobre o tema, e ele conseguiu dividir o comentário em vários trechos pequenos, de uma forma que, juntamente com essas porções históricas de autores e pais da igreja, ficou numa agilidade bem bacana, tá? Pode comprar também, Editora Vida, você vai gostar. Não tô ganhando nada para falar das editoras não, tá? Até porque eu quero mostrar os livros
no mercado brasileiro que fala somente sobre o Evangelho de Marcos. Por quê? Para você não ficar somente nas suas palavras, tá? Vamos encorpar, vamos melhorar o nosso vocabulário, vamos aprender palavras novas, para a gente ser enriquecido e enriquecer as pessoas, tá? Esse aqui, gente, eu não posso falar se ele é bom ou se ele é ruim. Por quê? Porque não deu tempo de eu ler, tá? É da editora Academia Cristã, juntamente com a editora Edifique. É um comentário do Evangelho de Marcos, do William Barclay. É um homem de muito conhecimento, tá? Nos ensinos superiores de teologia, ele é bem citado. Muitas obras que ele escreveu, e agora lançou a editora Academia Cristã, e, juntamente com a editora Edifique, lançou os 4 evangelhos, onde ele comenta um por um. É essa coleção bem aqui, ó. Esse desfalque bem aqui é ele. Essa bem aqui. Então, é bem nova o lançamento. Não vi. Fiz aquela leitura investigativa que eu falei para vocês, tá? Eu percebi aqui que ele comenta os versículos já trazendo uma mensagem. Ele é mais expositivo, tá? Bem legal também. Ok? Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Vamos lá. 424 páginas. Tá? Ótimo. Agora, os 5 melhores comentários de Marcos na minha concepção. Tá? Pode ser que alguém tenha elegido alguns outros, mas na minha concepção, os 5 melhores livros sobre o Evangelho de Marcos. Então, vamos lá. Editora Esperança. Ótima editora, muito material bom, e é um manual, é um livro da coleção Comentário Esperança. Tá? É até legal que fica olha ela aqui, ó, do Novo Testamento. Faz o símbolo do peixe remetendo ao cristianismo. Tá? Adolf Paul, ele comenta versículo por versículo, mas numa maestria que você fica curioso para chegar no próximo parágrafo. Na minha pós-graduação, me ajudou demais na minha pesquisa. Fiz citações no meu artigo sobre este comentário. Recomendo. Bem profundo. Ele não fica valorizando as linhas, não. O que ele tem que comentar, ele fala e é incisivo. Ele é incisivo. Ele é pontual naquilo que ele propõe, tá bom? Editora Esperança. Quantas páginas? Vejamos. Cadê? 467 páginas, tá? Tá até aqui a parte da introdução que eu usei no meu TCC. Como eu falei, eu gosto de fazer assim para eu memorizar. Então, dos top 5, esse é o 5º. Alguém pode até me questionar. Gente, clássico é clássico e vice-versa. Doutor Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus. Também visita a editora Agnus, tem ótimos produtos teológicos lá. Você vai ser muito enriquecido. Doutor Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele dispensa, melhor dizendo, aplausos, elogios e comentários, porque Deus levantou ele nessa geração para um avivamento expositivo no que concerne a pregação expositiva da palavra de Deus. Dr. Hernandes Dias Lopes, ele tem uma lavra literária quase que inalcançável.
O estilo dele é pregação expositiva. A pregação expositiva contém 3 pilares: ler o texto, explica o texto e aplica o texto. Esse é a trinca para pregação expositiva. Gente, a coleção do Hernandes Dias Lopes, ela é obrigatória para a sua biblioteca, tá? Então você deixa alguns finais de semana sem tomar aquele refrigerante ou dar aquela saidinha para você economizar, para você comprar, tá bom? Tem todo o Novo Testamento já disponível na editora Agnus e alguns livros do Antigo Testamento também dele. Ótimo! É imprescindível você ter essa coleção na sua biblioteca, tá? A partir desses aqui, que são o top 5 que eu estou mostrando, esses é bom que você já tenha. Pastor Sandro, para que esse tanto de comentário sobre o mesmo assunto? É aquilo que eu falei anteriormente. Coloca o Hernandes Dias Lopes para falar com o autor Adolf Paul sobre determinado versículo. Os autores dos livros anteriores aqui dos comentários de Marcos, põem eles para falar sobre o mesmo versículo ouvindo a voz do reverendo Hernandes Dias Lopes. Por quê? Você tem que se dedicar. Como que vai ensinar sendo que você não aprende? Primeiro de tudo, você lê a Bíblia para você. Depois você lê a Bíblia para ministrar. Tem gente que só lê a Bíblia para ministrar. Então, aprenda versículo por versículo. Ótima aquisição para você, tá bom? Os 3 da editora Cultura Cristã. Também foi um dos primeiros que eu comprei quando eu estava montando a minha biblioteca. Na minha pós-graduação me ajudou demais. William Hendrickson, ele é um erudito. Olha quantas páginas ele fala sobre um único evangelho. 880 páginas. Recomendo, está, na minha opinião, entre os 3 melhores manuais. Aqui ele tem muito recurso teológico, explicações do grego, da linguagem grega que foi escrito dos pais da igreja, comentando, tá bom? Explica os latinismos que Marcos escreveu para os cristãos ali de Roma. Muitos deles não sabiam acerca dos costumes judaicos, então ele fala dos costumes judaicos, Marcos, e já dá a interpretação. E o autor aqui, ele fala muito bem sobre isso, tá? Esse livro ele já é mais profundo, porém dá para você acompanhar sim o ensino dele, tá? É da Cultura Cristã, já tem todo o Novo Testamento comentado, de Mateus a Apocalipse, tá? E também está lançando o Antigo Testamento, já está quase completo. Faltam alguns livros do Antigo Testamento, tá? Ótima editora. Aqueles que são calvinistas, que comprarem ali, só toma cuidado em relação à soteriologia, algumas partes da escatologia, porém, tem que ficar estabelecido no nosso meio cristão que teologia não é somente soteriologia a ser discutido, não. Então, quando chegar na questão de versículos que falam sobre a salvação, eles é uma editora reformada, tá? Então, a maioria segue a linha calvinista. Então, é só essa precaução que nós devemos ter, perdão. Mas, gente, vale a pena. É uma coleção que vai deixar a sua biblioteca robusta, tá bom? Entre os 2 primeiros, é uma série da editora Vida.
da editora Vida Nova. Editora Vida é uma, editora Vida Nova é uma outra. A editora Vida Nova é a melhor editora de produção acadêmico cristã, na minha opinião, em termos de lançamentos anuais, sempre de obras com um rigor de qualidade muito grande, tá? Então, da editora Vida Nova, com o selo da Shed Publicações, tá? É a série O Comentário. Aí vem do comentário do Novo Testamento, é essa coleção bem aqui, ó. Eles não lançaram tudo ainda, conforme está lançando, eu estou adquirindo. Tem os 4 evangelhos, tem Romanos, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, Tiago, Colossenses e Filemon, tá bom? Olha, gente, esse comentário aqui, ele foi um dos fundamentais para eu concluir o meu TCC, tá? Me ajudou muito, versículo por versículo. A parte da introdução é muito boa, tá? Ele faz questão de trazer uma linguagem tranquila, bem inteligível para as pessoas. E se você quiser sair com um conhecimento teológico mais abalizado, ele não vai te decepcionar, tá bom? Agora, também da editora Vida Nova, comentário exegético. É uma coleção que está chegando para ficar. Já tem, daqui não vai dar para ver, já tem vários manuais, tem sobre Romanos, Gálatas, 1 aos Coríntios, Efésios, Colossenses e Filemon, Tiago, Hebreus, 1 de Pedro e Apocalipse. Também tem Zacarias, Levítico, Deuteronômio, Juízes e Ruth. Como eu disse, é uma coleção que chegou para ficar, vai continuar sendo lançada, vai continuar tá na grade de lançamentos da editora Vida Nova com essa coleção. Esse livro aqui, ele tem... desse aqui eu não falei, né? Vamos lá, vale a pena a gente resgatar aqui. 628 páginas, tá? Do Evangelho do James Edwards, tá? Do comentário de Marcos. Esse aqui, o comentário exegético, é o Robert Stein. Ele fala com muita propriedade acerca deste Evangelho. 1229 páginas. É muita coisa, gente. É muita coisa. Esse realmente é o top de comentário de Marcos no sentido de teologia e exegese, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. O meu ponto, o meu alvo aqui, o meu objetivo é fazer com que você não fique somente nas suas palavras. Leia, busque informações, não cristalize um autor, ou seja, nem tudo o que determinado autor fala é suficiente. Aliás, não é suficiente. Então é bom você ter duas opiniões a respeito do mesmo assunto, tá? Vamos ver quantos manuais eu mostrei para você que tem disponíveis no mercado brasileiro cristão, de literatura cristã. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 comentários sobre Marcos. Ai. Ó. Ó. Tem mais um bocadinho aqui.
Pessoal, estude, se dedique. O reino de Deus precisa do seu conhecimento. Invista. Quem sabe uma frase que você tire de um livro desse aqui salva uma alma. Entende? Então já pagou toda a coleção. Nunca vai ter o tempo certo para você ler. Se brincar também, nunca tem o dia certo para você ir para o culto. Você tem que fazer o tempo. Então faça isso. Comece com 15 minutos de leitura, de forma disciplinada, que você vai pegar o gosto e você vai tentar abastecer a sua biblioteca. Tá bom? Então, fica aqui a dica dos evangelhos, dos comentários sobre o evangelho de Marcos, e não fique apenas nas suas palavras.